A esse ponto, com alguns meses no seu terceiro mandato, já não é novidade para ninguém que Lula, semana sim, semana não, lança alguma polêmica, muitas vezes desnecessária. As polêmicas de Lula têm um tom combativo contra o mercado e os principais agentes econômicos nacionais e internacionais. Uma das suas polêmicas mais frequentes é sobre a autonomia do Banco Central. Mas afinal, por que é bom ou ruim que o Banco Central seja independente? E essa insistência de Lula e do PT em atacar a independência do Banco Central, por que será? É só papo para agradar a sua militância ou tem mais alguma coisa? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Falamos que um banco central é autônomo quando ele pode elaborar e botar em prática políticas como impressão de dinheiro ou estabelecimento da taxa de juros sem qualquer interferência direta do governo ou do setor privado. Somente a partir da década de 60 do século XX que começou a se pensar em bancos centrais autônomos. O famoso economista Milton Friedman quem primeiro desenvolveu essa ideia, mas na época era um pouco cético quanto à disposição dos governos em permitir que seus bancos centrais tivessem qualquer independência. Já na década de 70, a inflação começou a ameaçar as diferentes economias do mundo, o que deu força ao argumento a favor da autonomia dos bancos centrais, já que foram os países com bancos centrais independentes que, à época, melhor lidaram com essa inflação. Já aqui no Brasil, nosso Banco Central só se tornou autônomo em fevereiro de 2021, com a aprovação da Lei Complementar 179. E como de costume, essa mudança chegou atrasada por aqui. Na época, mais de 80% dos bancos centrais do mundo já eram autônomos, e a maioria esmagadora dos bancos centrais dos países desenvolvidos eram e seguem sendo autônomos. Se tornaram tão comuns que ficou difícil por um tempo achar críticos da autonomia dos bancos centrais, com o mínimo de credibilidade econômica e política. Aliás, o interessante nessa crítica de Lula à autonomia do Banco Central é que décadas atrás, na Assembleia Constituinte, Lula mesmo chegou a sugerir que o Banco Central fosse de fato autônomo. E mesmo após a Constituinte, ao longo da década de 90, o PT reforçou a proposta de conferir autonomia ao BC. O partido, obviamente, mudou de ideia, e me parece que por dois motivos principais. Primeiro, pela independência do Banco Central dificultar a adoção de certas medidas populistas, e já que o PT passou de oposição para partido de situação, claro que vai desgostar de qualquer entrave para exercer seu populismo. E a segunda, por implicância ideológica, já que no mundo afora a independência dos bancos centrais foi promovida sobretudo por personalidades ligadas de alguma forma ao pensamento liberal. Mas hoje parece ser uma unanimidade no partido a crítica à autonomia do Banco Central. A narrativa do PT é de que o BC autônomo não é, de fato, livre de influências. O Banco Central do Brasil, agora autônomo, estaria altamente comprometido com o interesse do capital internacional. E o seu presidente atual, Roberto Campos Neto, seria nada mais que um bolsonarista implantando políticas que dificultariam o governo petista para favorecer Bolsonaro em eleições futuras. E mesmo fora do partido, sindicatos têm apoiado a crítica do PT e chegaram a organizar manifestações. Economistas mais ligados ao desenvolvimentismo chegaram a fazer um manifesto criticando Roberto Campos Neto, alinhados à opinião da maior parte do Partido dos Trabalhadores. No geral, economistas desenvolvimentistas enxergam a autonomia do Banco Central como um modo de fazer com que o BC fosse controlado pelo mercado e não por um governo eleito democraticamente. Para eles, existe uma oposição entre mercado e política. O mercado seria o meio pelo qual os mais ricos influenciam a sociedade e a política seria a única possibilidade de todo o resto da população também exercer influência. Então, quando o BC aumenta os juros, que é o que o Banco Central autônomo muitas vezes faz para controlar a inflação, esses economistas enxergam essa ação do Banco Central como uma forma do mercado beneficiar os mais ricos e não uma forma de estabilizar a economia. Então esse é o problema que o PT tem com o Banco Central autônomo, que ele possa ser nada mais que parte de alguma conspiração para fazer com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. Existe alguma preocupação concreta da esquerda com a autonomia do Banco Central? Eu já respondo tudo isso para vocês, mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias. O que a esquerda brasileira costuma enxergar com o Banco Central autônomo é exatamente uma instituição estatal que passa a agir dominada pelos interesses do mercado. Por
exemplo, juros altos para combater a inflação seriam um atrativo para investidores, que trariam mais dólares para o país e, por sua vez, ajudaria a controlar a perda de valor da nossa moeda causada pela inflação. O problema é que esses investidores costumam ser pessoas muito ricas, que seriam recompensadas por esses juros tão altos. Só que os juros altos dificultam empréstimos e podem sim afetar negativamente pequenos e médios negócios e até mesmo trabalhadores de baixa renda, que para investirem em melhorias na sua própria vida, com frequência dependem desses empréstimos. O que na narrativa de parte da esquerda faria dos juros altos uma forma de ricos se beneficiarem e os pobres se prejudicarem. É um fato que juros altos devem ser sim uma preocupação. Essa até é uma preocupação muito legítima. O problema é quando fazem de uma preocupação legítima uma forma de simplificar situações muito mais complexas. Ou seja, quando insistem em teorias da conspiração em que bancos centrais autônomos obedeceriam a alguma ordem oculta do mercado, como se o mercado fosse alguma forma de comitê das pessoas mais ricas do mundo, visando ficarem ainda mais ricas, enquanto fazem os pobres ficarem ainda mais pobres. Isso não faz nenhum sentido se você parar para pensar. A economia mundial formada pelas transações internacionais e as economias nacionais, hoje em dia não é um jogo de soma zero. Ou seja, para uma pessoa ficar rica, ela não precisa que outros continuem ficando pobres. Não faz sentido algum acreditar que existe um grupo seleto de pessoas que se reúnem para pensar em modos de prejudicar os mais pobres e fazer com que eles se mantenham mais pobres. A pobreza não costuma beneficiar ninguém. As únicas situações em que a pobreza beneficia algum grupo é quando recursos governamentais ou de caridade que seriam destinados para ajudar os mais pobres são desviados pela corrupção, por exemplo. Mas nenhum grande empresário se beneficia, na verdade, da pobreza. Desse mesmo modo, o mercado não é um comitê dos super ricos. É só um conceito que representa a dinâmica de oferta e demanda que envolve todas as pessoas numa sociedade, do mais pobre ao mais rico. Portanto, não faz sentido insistir numa oposição entre a política num país democrático e o mercado. Mas, Pedro, então por que vale a pena manter os juros altos? E por que são os bancos centrais autônomos que costumam defender essa prática nesses momentos para apaziguar a inflação? O fato é que manter os juros altos pode ser um remédio amargo, mas muito necessário quando a economia se encontra estável, ou com o perigo de se tornar instável, principalmente e especialmente devido à inflação. Como já falamos aqui no nosso vídeo sobre inflação, uma situação em que se ocorre o risco da inflação sair do controle é quando os preços dos produtos aumentam rapidamente, enquanto o valor da moeda cai de forma igualmente rápida. Juros altos, além de atrair dólares de investidores estrangeiros, o que aumenta o valor da moeda e, por consequência, ameniza a subida dos preços, também ajudam a reduzir o consumo da população, o que pela lei da oferta e da demanda faz com que os preços dos produtos abaixem. Mas daí você pode se perguntar, mas a inflação hoje não está sob controle, então por que manter os juros altos? Bem, com certeza a inflação esteve muito pior alguns anos e meses atrás. De fato, hoje o Brasil apresenta a maior taxa de juros reais do mundo. Porém, o motivo para manter esses juros tão altos é a situação incerta que a gente está. Não podemos afirmar com certeza no atual momento se no futuro próximo nossa economia vai se tornar mais estável ou mais instável. E isso por alguns motivos. Em primeiro lugar, nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, parece haver uma tendência de elevação dos juros. Isso faz com que eles se tornem mais atraentes para os investidores em geral, já que o mesmo que a nossa taxa de juros seja o triplo da americana, lá a vantagem de serem uma opção muito mais segura de investimento do que aqui no Brasil. E o mesmo é verdade em relação aos outros países desenvolvidos, que sempre são uma opção segura de investimento em comparação com o Brasil e as demais economias emergentes. Além disso, a alta dos juros por lá não parece estar freando a inflação como deveria, o que pode ser um sinal de desaceleração do crescimento, que por sua vez, com certeza, vai nos afetar rapidamente caso se confirme no futuro próximo. Em segundo lugar, devido à alta dos juros nos países desenvolvidos, vemos suas moedas aumentarem de valor, o que por sua vez faz com que as moedas de economias mais arriscadas, como a nossa, acabem perdendo valor. O terceiro motivo é o fato de, apesar da inflação estar abaixo do que estava há pouco tempo atrás, ela ainda está acima do teto definido como meta para esse ano, que é de 3,25%. O último motivo se dá pela instabilidade fiscal, ou seja, os governos brasileiros têm demonstrado pouco comprometimento com a responsabilidade fiscal, que é basicamente a ideia de se evitar gastar mais do que se produz. Bolsonaro furou o teto de gasto algumas vezes, mas também
pegou uma pandemia pela frente e realmente precisou aumentar esses gastos, assim como outros governantes ao redor do mundo. Lula tem criticado o teto de gastos e está levando muito tempo para sequer começar a propor a criação de uma nova âncora fiscal que substitua esse teto. Com isso, o Brasil tem inspirado pouca confiança nos investidores. Daí, mais um motivo para se manter os juros elevados. Ou seja, como eu já disse, juros altos são remédio amargo, mas às vezes necessário. E o negócio é que o Banco Central, sem autonomia, teria maiores dificuldades para administrar esse remédio que um Banco Central autônomo como a gente tem. A população quer juros baixos e inflação baixa ao mesmo tempo, e nem sempre entende o porquê da necessidade de juros mais altos, o que por sua vez coloca pressão em cima dos políticos que estejam visando uma reeleição nos próximos anos, por exemplo, ou mesmo uma eleição dos seus apadrinhados. Políticos assim precisam que o povo fique satisfeito imediatamente, motivo pelo qual adotam medidas que podem até agradar a população no curto prazo, mas vão custar muito caro no futuro. Especialmente políticos mais populistas odeiam a ideia de bancos centrais autônomos, já que o órgão monetário autônomo limita as opções que eles têm de implementar medidas oportunistas. Agora, se Bolsonaro, no final do seu mandato, abriu a carteira com medidas que visavam agradar o povo a curto prazo, mesmo com o Banco Central já autônomo, imagina o que faria se o Banco Central estivesse sob as suas ordens diretas. O mesmo Lula, aliás, é de se desconfiar das reais motivações de quem deseja tanto obter poder direto sobre o Banco Central. Então, o motivo para se defender um Banco Central autônomo é a independência das flutuações da política. Ou seja, não interessa quem esteja no poder, debaixo de qual ideologia, e se estamos perto ou longe de uma eleição. O consenso técnico sobre as melhores ações a serem tomadas devem ser seguidos pelo Banco Central. E essa constância nas ações do Banco Central leva a outra vantagem da sua autonomia. Ações estáveis e contínuas, independente de quem esteja no poder, permitem pensar a política monetária a longo prazo, o que por sua vez permite maior previsibilidade e maior credibilidade da economia de um determinado país. Mas você pode pensar, ok, na teoria tudo muito bonito, mas e na prática? Com bancos centrais autônomos houve alguma melhora? Existem pesquisas que demonstram que entre a década de 70, quando a autonomia dos bancos centrais se tornou mais comum, em 1999, países que mantiveram a autonomia dos seus bancos centrais tiveram uma inflação bem menor do que países que insistiram em manter bancos centrais dependentes dos governos nacionais. Mas sendo justo com os críticos da autonomia, o motivo dessas pesquisas irem somente até 99 é porque a partir do começo desse século a economia mundial se tornou bem mais complexa com a intensificação principalmente da globalização, o que tornou bem mais difícil para os bancos centrais prever movimentações nessa economia, assim reduzindo bastante seu efeito estabilizador. Esse fato tem levantado desconfianças ao redor do mundo quanto à necessidade da autonomia do Banco Central e poderia até mesmo ser o fundamento da mudança de ideia do Partido dos Trabalhadores, passando de defensor para crítico da autonomia. Poderia, mas provavelmente não é. Digo isso porque ainda com reduzida habilidade de previsão, se você comparar hoje países com Banco Central autônomo e países como a Argentina, onde o Banco Central está debaixo do controle da presidência, você vai perceber um abismo, tamanha diferença na estabilidade e controle da inflação. Lembrando da situação deplorável que vive hoje a economia argentina. Além disso, as justificativas de petistas e apoiadores não têm se embasado no fato da eficiência do Banco Central ter diminuído nos últimos anos. Tem se embasado ou em narrativas ideológicas, como a gente já comentou por aqui, ou em argumentos que não se sustentam, como os de que o Banco Central autônomo levaria uma situação de liderança fragmentada, de baixa coordenação das ações do governo, já que um órgão de extrema relevância não estaria sob as ordens diretas do presidente, sendo a direção desse órgão conferida a uma pessoa que não foi eleita pelo povo, como foi o presidente da República. Isso demonstra claramente uma visão muito míope quanto ao funcionamento de democracias modernas, onde o poder do representante do povo não é ilimitado por ter recebido a maioria dos votos numa eleição, sinalizando um aval para que haja como bem entenda. O poder do representante é limitado pela lei, por instituições às quais ele não pode exercer influência direta. Nunca deve ser desejável em democracias modernas que o poder seja totalmente centralizado. O que quer dizer que a redução do potencial de previsão dos bancos centrais não é a motivação de sua autonomia estar sendo atacada no Brasil e em outros países. O motivo dessas críticas é o desejo, de muitas vezes, de políticos populistas de concentrarem mais poder enquanto enfraquecem instituições que poderiam barrar essa centralização de poder. O que mais pode justificar esses ataques?
já que mesmo que menos eficientes que no passado, bancos centrais autônomos ainda são a melhor opção para manter uma economia estável. A boa notícia é que parece que esse auê todo de Lula e do PT é mais gogó do que proposta concreta. Primeiro, porque o Ministério da Fazenda nega que esteja sendo feito qualquer movimento no sentido de concretizar uma proposta de revogação da autonomia do Banco Central. E segundo, porque parece que a maioria esmagadora da Câmara dos Deputados não aprovaria uma proposta retirando a autonomia do Banco Central. Pelo menos é o que o presidente atual da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, costuma afirmar em entrevistas. Porém, é bom deixar claro que eu não estou afirmando aqui que não há nenhuma chance de uma proposta retirando a autonomia do Banco Central avançar. É muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Nesse exato momento, uma batalha contra a autonomia do Banco Central parece uma batalha contra moinhos de vento, como naquela velha história de Dom Quixote, que via em moinhos de vento inimigos imaginários. Aliás, perder tempo enfrentando inimigos imaginários é exatamente o que muitos políticos costumam fazer, e é exatamente o que um país na situação instável que estamos não precisa. Mas e você? O que você acha? O nosso Banco Central devia ser autônomo? Você acredita que o presidente eleito deve ter influência no Banco Central por ser escolhido pelo povo? Ou o melhor é limitar o poder da presidência e deixar especialistas trabalharem com maior liberdade? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e seus familiares. Valeu e até o próximo vídeo.